Bom dia a todos. Agradecer a todos os presentes que estão aqui no plenário da Câmara de Vereadores, também aqueles que estão nos assistindo, né, no canal do YouTube da Prefeitura de Ouro Preto. Né? E nós passaremos a partir de agora a apresentar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, diretrizes para a elaboração do orçamento. Né? Nós vimos ainda há pouco a apresentação sobre a elaboração, a fixação dos valores por natureza de despesa, por grupo de despesa do PPA. Então, nós vamos apresentar, né, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Ouro Preto para o exercício de 2026. Tá? Então, essa audiência pública para a elaboração da LDO. Equipe que compõe, né, o prefeito, a Karina, secretária de Planejamento e Fazenda, Eliado, controle interno, e eu sou o contador geral, né, da administração consolidada. Instrumentos de planejamento, a gente já viu lá atrás algumas informações a respeito, né? Então nós já acabamos de analisar o que é os programas e projetos que acabamos de ver. Essa é a última lei do PPA que teve, né? E nós vamos, então, entender como é que funcionam as diretrizes da LDO, que é para a elaboração do orçamento, onde na LOA é que a gente vai estimar a receita e fixar a despesa propriamente. Em que ambos, né, seja o PPA, LDO e LOA, eles devem caminhar sempre junto, pois são instrumentos de planejamento que têm sempre o mesmo regramento. A audiência pública é uma das formas de participação do controle popular dos atos de administração e tem uma questão de transparência, responsabilidade social e respeito ao cidadão, porque o norte do que é a audiência pública, né? Transparência e fiscalização, está no artigo 48 da Lei Complementar 101, e a gestão participativa, né, artigo 44 da 10.157, que é a Lei de Acesso à Informação. Tá? Fundamentação legal da LDO, está lá no artigo 175, inciso 2 da Constituição, na Lei Orgânica do Município e ainda na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que estabelece a obrigatoriedade de elaborar a LDO. É um instrumento de planejamento operacional anual, estabelece diretrizes e critérios para a elaboração do orçamento da LOA e define as metas e prioridades para a inclusão no orçamento. Tá? De acordo com a Constituição, ela estabelece as metas e prioridades, orienta a elaboração da LOA e ainda os regramentos para alteração e legislação tributária, despesa pessoal, entre outros. Né? Lei de diretriz orçamentária corresponderá, de acordo com a LRF, equilíbrio das contas públicas, né? Então a gente só pode fixar uma despesa se houver receita correspondente, né? Transparência de recursos em entidades públicas e privadas, as metas fiscais anuais relativas à despesa, receita e despesa e outros resultados das contas. Né? O orçamento, né? Então orçar significa calcular, avaliar, ou seja, fazer a estimativa daquilo onde se pretende chegar ou atingir. Né? Então todo orçamento calcula o gasto que vai se fazer com os recursos que se tem em mãos. Então aqui mais algumas situações que tratam sobre o que é o LDO, a LDO, né, que ela é extraída lá do PPA, como a gente estava falando, né? Metas e prioridades, né? Aqui são os programas fixados dentro do PPA e que estão eles estabelecidos, né, para fazer a elaboração da LDO. Então, apoio administrativo, processamento de dados, planejamento de gestão e da política de habitação, administração das receitas, desenvolvimento do ensino fundamental infantil e especial, manutenção e incentivo da cultura, desporto, proteção social básica lá da assistência social, né? Proteção social especial também da assistência social, bloco de gestão de programas, do Bolsa Família e o Cade Único também, Fundo da Criança e do Adolescente, aperfeiçoamento dos serviços, né? Melhoria de infraestrutura, apoio à extensão rural, saneamento básico, recuperação de estrada, turismo, meio ambiente. Então, esses são os programas que foram estabelecidos dentro do PPA, né, e que vão ter norte aqui dentro da LDO. Além disso, alimentação escolar, assistência especializada da saúde, da atenção primária, vigilância, medicamentos, outros programas sociais, gestão do SUS e ainda o transporte escolar. Nós vamos trazer uma síntese de alguns do que são os programas e projetos que estão elencados, tá? Como eles são muitos, bastante mesmo,
Ao todo dá aproximadamente 35 páginas de programas no qual são estabelecidos para cada um deles as suas metas que ele vai ser executado, com os valores que vai ser executado. Então nós trouxemos aqui uma parte deles, e ele vai ficar disponível. A gente tem o link dele aqui para que ele possa ser acessado lá no portal Transparência do município. Tá? Então no portal Transparência vai ter esse documento aqui por completo para que tenham acesso a todas as informações. Porque diferente do PPA, que a gente viu lá, que ele estabelece regramento, tá, de despesa por categorias, seja despesa corrente e despesa de capital para 4 anos, a LDO ela vai pegar as informações só do ano de 2026, porque ela é anual, o período dela é anual, tanto quanto a LOA. Tá? Então, diferente do que a gente viu lá, aqueles números para tratar sobre um quadriênio, aqui não, a gente vai ter apenas um ano, tá? 12 meses. Então, aqui nós temos a ação da manutenção da Câmara. Então, veja que em 2026, ele se refere à questão do custo estimado de 684.537 para essa ação, compreendendo o pagamento de 12 meses, que aqui foi estabelecida a medida como mês. Todos esses indicadores e produtos que são fixados, seja para o PPA e seja para a LOA ou para a LDO, todos eles estabelece aquela corrente que a gente viu lá atrás, a questão da participação popular, a questão da participação das secretarias para poder se medir, entender. A gente sempre fala que para a elaboração de um PPA, você tem que entender onde você está, o que você pretende fazer, para onde você pretende chegar. Então, essa é a ideia de norte do que é o PPA, tá? E também a elaboração do orçamento, ou que seja na fixação das diretrizes através da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? No programa de pagamento de encargos, também 12 meses, tá? Que também é da Prefeitura ou do Poder Legislativo, tá? Função 031, subfunção função 01, subfunção 031, tá? 2003, que é o funcionamento do sistema de controle interno também da Câmara, foi previsto R$90 mil, capacitação de pessoal, 125 mil, tá? Execução do programa Menor Aprendiz, 170 mil, para o exercício de 2026, tá? Pagamento de dívida confessada, esse da Prefeitura, para o exercício de 2026, 1.023.000, tá? Manutenção do Departamento de Contabilidade, Jurídica e Controladoria Interna, 83 mil para o ano, Dívida confessada também, mais 1.150.000, porque aqui a gente vê que a diferenciação dele está em relação ao que é a operação da contratação, tá? Obrigações tributárias e contributivas, que é o PASEP, 1.890.000, isso aqui ele é reservado em função do que é 1% da receita corrente do município, e aí desconsidera aquelas que são as receitas que a gente receba de convênio ou que não tem a base para a contribuição, então 1.890.000 previsto. Pagamentos de sentenças judiciais da Semplaf, 1.460.000, então a gente tem sempre algumas situações que surgem ano a ano de RTV e outras questões que não estão lá dentro do precatório, então a gente já deixa assegurado, Manutenção da SEMAD, R$30 mil, do gabinete, 1.128.000, pessoal em cargos do gabinete, 2.197.000, da administração, 3 milhões, da Secretaria de Administração, que é o funcionamento da SEMAD, 3.803.000. Na Secretaria de Administração, modernização e informatização, 481.000, isso é para a questão de TI, melhoria de infraestrutura e tudo mais, isso é uma situação corrente que não para nunca, As tecnologias hoje mudam a cada dia e a gente tem que acompanhar, Manutenção da Semplaf, 865.000. Pagamento de pessoal em cargos da Fazenda, 491.000. Menor aprendiz do Poder Executivo na Secretaria de Administração, 411.000, previsto. E aí, como eu dizia, a gente colocou esse conteúdo dentro de um link, onde ele pode ser acessado, todos os dois vão estar lá, E, além disso, como eu dizia em relação à situação do PPA, qualquer tipo de sugestão ou situação é bem-vinda
e pode ser enviado no nosso e-mail da contabilidade. Então está aqui o nosso e-mail para que seja enviado. Como o prazo final para a gente poder encaminhar o projeto de lei para o Poder Legislativo é 30 de setembro, então a gente prevê até dia 29 de setembro para a gente poder estar recebendo isso, tá? Para não deixar para a última hora. Aqui é o cálculo da meta e resultado nominal e primário, só lembrando que como a gente falava lá atrás, então perceba que aqui a gente já vê a questão de que a gente falava sobre o que é despesa com o pessoal, tá? Então, ó, pessoal em cargos, menor aprendiz, veja que isso aqui é tudo despesa com o pessoal, ó, pessoal em cargos novamente, né? Então aqui a gente já tem aquilo que a gente falava sobre a questão da situação da previsão do que é a despesa com o pessoal. Dentro da própria LDO, a gente já tem isso já previsto, tá? Em todos os programas que compreende esses programas que a gente citou aqui atrás, tá? Em grande parte deles a gente tem despesa com o pessoal dentro, tá? Então ele vai estar disponível para que seja consultado, tá? Como meta de resultado nominal e primário, a gente prevê que como resultado primário, por conta do alto valor de pagamento, principalmente dos restos a pagar de obras que a gente tem em andamento, né? A gente prevê que ele vai ser deficitário, porque o resultado nominal ele é o que compreende o que você recebe, né, de receita durante o exercício em relação àquilo que você vai de fato pagar. Então, o resto a pagar, como ele é empenhado em exercícios anteriores, ele acaba impactando aqui, porque ele não utiliza o orçamento do exercício, tá? Então, a gente estima que vai ter aqui, no primeiro ano de 2026, um resultado de 19 milhões negativo, tá? Já o resultado primário, aliás, o resultado nominal, ele já vai ser positivo em 843. Isso aqui já é a questão da redução da dívida, tá? Isso aqui é a movimentação entre as receitas e despesas, resultado nominal, o resultado primário, e o resultado nominal é o que seria a redução da dívida, que ele compreende a dívida consolidada, né, e a dívida consolidada líquida em relação ao que são as disponibilidades que o município tiver para poder cumprir essas obrigações. Então a gente estima que vai reduzir no exercício de 2026 843 mil da dívida que a gente tem, tá? Pode ser que isso aqui tenha flutuação, porque vai depender que de repente surjam outras dívidas que o município tem, então isso aqui pode ter, porque a gente avalia isso dentro do cenário que a gente tem hoje, tá? Índices de correção e previsão e parâmetros fixados na LDO para 2026, lembra que eu falava lá atrás, lá no PPA, que a gente tem um índice fixado para aumento para o exercício de 2027, 28, 29? Então, aqueles índices lá são esses aqui, né, que a gente estabeleceu baseado no que seja a projeção do IPCA para os próximos anos. Então vejam que para 2026, 3,1, 2027, 3, 2028, agregado a 2028 para 2029, também 3%. Tá? Então essa é a estimativa que tem nos índices do governo federal para a projeção, né, do IPCA para os próximos anos. Tá? Aqui a gente tem o PIB, né, para os próximos anos, então como a gente tem o PIB de 2024, a gente viu lá atrás no PPA, então a gente aplica a correção do IPCA para poder estimar qual que vai ser o valor do PIB para os próximos anos, 2025, 2026, 2027 e 2028. E aqui a receita corrente líquida. Qual que é a importância da receita corrente líquida? Ela vai estabelecer o parâmetro qual seja o nível que você pode ter a despesa com o pessoal. Então, é baseado nisso aqui que a gente tem que fazer essa fixação. Então, observe que no ano de 2025, de 2026, a gente estabeleceu como um orçamento de 212 milhões, entretanto, o que vai para a receita corrente líquida é 171. Por quê? Só o orçamento ou só a receita do Instituto de Previdência, que não vai para a receita corrente líquida, tá? Ele é 37 milhões. E aí tem outras receitas que também não fazem parte disso e que acabam por contribuir para isso reduzir. Você pode ter a oportunidade de consultar lá no portal Transparência do município. A gente já está com a receita corrente líquida do último quadrimestre publicada, ela está mais ou menos nessa casa aqui. Mas isso em função das receitas auferidas a mais nesse exercício que ela está nesse valor. A gente espera que para o ano que vem ela não vai ter um grande avanço, né?
porque a receita corrente líquida ela é medida dos últimos 12 meses, tá? Então ela não é dentro do ano. Então, para o final de agosto, por exemplo, a gente pega a receita corrente líquida de setembro de 2024 a agosto de 2025. Né? Então, só quando você encerra o exercício é que ela vai compreender o que é a receita corrente líquida dentro do período. Tá? Cumprimento das metas fiscais de exercícios anteriores, né? Aqui para poder estabelecer o que foi cumprido, o que não foi, as suas variações, né? 2024, o que foi estabelecido. Então, a gente cumpriu todos os índices, tá? Então, por aqui dá para se notar o que foi estabelecido e a gente cumpriu com 12 milhões de todos eles aqui, né? O resultado nominal. Então, nós estamos já, inclusive, com as contas do município de Ouro Preto de 2024 já sendo julgadas pelo Tribunal de Contas, né? E essas metas fiscais desse exercício de 2024 estão todas elas que foram atendidas, tá? Metas fiscais atuais comparadas com os 3 últimos exercícios, tá? Aqui são bastante números e é difícil a gente falar sobre isso aqui sem trazer essa tela para vocês. Fica até difícil a gente falar sobre os números, mas também esse slide e esse conteúdo vai estar disponível para que seja consultado no nosso portal, tá? Evolução do patrimônio líquido nos últimos 3 anos, né? Então, ele houve aqui um decréscimo, né? E o que se nota, como eu falava, que ele foi especialmente em função da questão do aumento do déficit, porque quando a gente tem o aumento do déficit atuarial, ele é registrado para o município, para o Poder Executivo, como se fosse uma obrigação. Então, ele reduz o patrimônio líquido que seja o município. Então, muito embora a gente possa ter um resultado positivo, mas do ponto de vista contábil, ele impacta. Então, quando há aumento do déficit, eu posso ter um resultado positivo, que o meu PL ele vai ser reduzido, ele vai ser negativo, por conta do déficit atuarial. Tá? Origem e aplicação de recursos de alienação de ativos, né? Então, aqui são os valores que foram aplicados nos últimos 3 anos, 22, 23 e 24, né? E a disponibilidade para poder se aplicar. Receitas e despesas previdenciárias, do que também foi os últimos anos, né, 2022, 23 e 24, tá? Do que está sendo estabelecido para 2025. Compensação e renúncia de receita, na LDO para 2026. Então, aqui a gente prevê, de tributos e impostos, que sejam descontos de pagamentos de tributos, aproximadamente 811 mil, tá? Que não dá para a gente poder ver direito, mas é 811 mil aqui, que a gente prevê que haja desconto, com a isenção de IPTU dos idosos, aproximadamente 220 mil ano, a gente prevê que isso haja de redução, que a gente tem um programa permanente, né, de redução e descontos de IPTU para idosos, né? E dívida ativa tributária e não tributária, que a gente for fazer a baixa, né? Então, a gente prevê que seja ano aproximadamente 2.300.000. De dívida que o município tem a baixar, o valor é bem maior. Porém, a gente fixa isso aqui também como parâmetro para os próximos exercícios, que dificilmente você consegue fazer esse levantamento para poder executar tudo dentro do mesmo período. Tá? Então, o que a gente vai comportar com isso é fazendo a reversão do que foi feito, né, a inscrição dessa dívida ativa tributária e não tributária. Tá? Então, essas são as compensações e as renúncias de receita. Margem de expansão da despesa obrigatória, a gente entende que ele vai ser nulo, tá? Por quê? A gente acha que pode aumentar a receita em 1.450.000 em transferências constitucionais, né? Porém, né, ele vai ter um resultado nulo por conta da situação do aumento da redução da despesa e a diferença nas transferências. Esse que é o aumento da receita, ele é 5.000 menos os 4.500, que é a redução, tá? Então é 1.450. E em relação ao que a gente vai utilizar disso como margem bruta para poder fazer a utilização para o exercício subsequente. Tá? Riscos fiscais e providências, né? Também isso aqui acaba impactando, né, as contas públicas. Então, demandas judiciais, a gente prevê que vai haver aproximadamente 500 mil, né, em dívidas e processos de reconhecimento, né, que isso são as ações judiciais que tem contra o município. Hoje, as contas, a gente tem que fazer o levantamento de todas as ações que tem contra o município, fazer o registro e, inclusive, fazer um cálculo para poder estimar
quais são as chances que o município tem de perder essas ações e que ele tiver que pagar. Então, nós estamos estimando aqui que no mínimo 400 mil a gente vai ter que pagar, tá? De ações, que não está prevista. Assunção de passivos, mais 350, outras assistências diversas, né? E passivos contingentes, mais 125 mil. Além daquilo que a gente já prevê dentro do orçamento, a gente já tem que deixar uma margem, né? Para que, se acontecer alguma coisa, nós temos aqui previsto dentro da nossa LDO para poder ser aberto o crédito, tá? Frustração de arrecadação pode ser que aconteça até 8 milhões, então a gente já prevê isso aqui dentro dos riscos fiscais e providências, tá? E aqui está o que é que vai ser feito para poder cobrir isso, né? Então veja só, abertura de créditos adicionais, aqui não apareceu, mas ele é da reserva de contingência, tá? Demais riscos fiscais passivos, vamos limitar a despesa, né? Tanto aqui na frustração da arrecadação como na discrepância de projeções, né? Que a gente tem um dispositivo que a gente deixa fixado, que se a gente entender que a receita não esteja comportando dentro daquele nível que se espera, então a gente faz um contingenciamento de despesa. Vocês vê provavelmente falar muito isso, né? Lá no governo federal, né? O governo bloqueou não sei quantos bilhões de orçamento, contingenciou. Então, não é diferente no âmbito municipal. Então, a gente já prevê aqui dentro da nossa LDO, né, a possibilidade de que isso seja feito. Prevemos que vamos ter 900 mil para a situação de abertura de crédito de convênio, tá? Então, para comportar todas essas movimentações. Esses foram os dados referentes à previsão do que é a fixação para a LDO. Na LDO, a gente só prevê a questão dos limites, tá? Vocês observaram lá que a gente fala sobre a receita corrente líquida, sobre essa situação toda, mas onde a gente fala de despesa propriamente é dentro da LOA, porque ela define apenas na LDO o que sejam as diretrizes para a elaboração do orçamento. Então, quando se falar em despesa propriamente, a gente não vai ter isso nada dentro da nossa LDO, porque ela vai estar prevista dentro da LOA, tá? Então aqui ela vai só ter os nortes para poder dizer o que é que você pode fazer, o que você não pode, para poder fazer a elaboração do orçamento, tá? Da mesma forma, essa é as informações que a gente tem para que os senhores possam acessar e conhecer as informações disso que a gente está apresentando, vai estar disponível no nosso portal Transparência, no ambiente específico do que trata as audiências públicas, tá? A gente tem um ambiente específico e esse material vai estar disponível lá para que seja consultado pelos senhores. Além daqueles que a gente já disse que no link próprio, né? Para que os senhores possam consultar, tá? Algum questionamento? Então, não havendo nenhum questionamento, nós damos por encerrada essa audiência pública de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da LDO 2026. Agradecendo a todos os que estão presentes, né? E todos os que estão nos assistindo também pelo canal YouTube da Prefeitura de Ouro Preto. Nossa gratidão por estar acompanhando, né, as diretrizes para a elaboração do orçamento de 2026.